A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema, nosso tópico, que é Cristologia, a doutrina de Cristo. E hoje vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre Cristo teve parentesco humano e Cristo submeteu-se às leis do desenvolvimento humano. Na segunda parte desse capítulo 5, a humanidade de Cristo, vamos falar sobre Cristo apresentou aspectos humanos e por que Cristo fez-se homem. Então, nessa aula de hoje, vamos falar sobre a humanidade de Cristo e a letra A e a letra B desse capítulo. Então, vamos lá. Ao falarmos da humanidade de Cristo, de modo algum diminuímos a sua divindade, tendo em vista que Jesus Cristo era Deus e também homem. A união dessas duas naturezas, divindade e humana, ou divina e humana, melhor dizendo, em uma só pessoa, na pessoa de Jesus, é para a mente humana difícil de se entender. No entanto, deve ser considerada, tendo em vista ser ela uma doutrina bíblica. Nesses últimos 2000 anos, têm-se disseminado muitas doutrinas falsas que foram formuladas por líderes religiosos que se recusam a aceitar a humanidade e a divindade de Cristo. Alguns religiosos acreditam ser uma simples ilusão a humanidade de Cristo. Outros não querem aceitar sua eterna divindade. Criam absurdas explicações numa tentativa de apelar para o raciocínio humano. Uma das teorias alega que Cristo oscila entre as duas naturezas, sendo ora divino, sendo ora humano, que não é verdade. A Bíblia nunca afirmou isso. Então, nesse capítulo 5, mostraremos as evidências bíblicas da humanidade de Cristo. Mostraremos como isso é essencial para o conceito da fé cristã. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 2 diz: Nisto conhecereis ou reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, quando nós reconhecemos e cremos na plena humanidade de Cristo, nós estamos conhecendo o Espírito de Deus, porque é Ele quem nos revela as verdades das Escrituras Sagradas. Bom, na letra A diz o seguinte: Cristo teve parentesco humano. Já se tem falado muito acerca do nascimento virginal de Jesus Cristo, que fora predito pelo profeta Isaías, quando ele disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E isso foi confirmado pelo evangelista Mateus na menção da genealogia de Jesus, quando ele disse: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Evidentemente, tal fato carece de explicação natural, uma vez que foi um acontecimento sobrenatural. Mas pela fé aceitamos a palavra de Deus que diz simplesmente, lá em Mateus 1,18, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por outro lado, não há base bíblica para a suposição de que o nascimento de Jesus fosse diferente do nascimento de qualquer outra pessoa humana. Apesar de certas apresentações artísticas bem intencionadas, a Bíblia não indica a presença de uma auréola ao redor da cabeça do menino Jesus. Foi por revelação divina, não por evidências físicas, que Ana e Simeão reconheceram que o recém-nascido era de fato o Messias prometido por Deus, conforme a gente pode ver lá em Lucas, capítulo 2, versículos 25 até o 38.
O menino Jesus não se diferenciava fisicamente das outras crianças da sua idade. Não havia em Jesus uma característica super-humana ou algo fisicamente diferente que indicasse ser ele diferente de outras crianças. Bom, vamos aqui para a genealogia de Jesus. Os evangelistas Mateus e Lucas proporcionam genealogias bem detalhadas no sentido de identificarem Cristo com a raça humana, especificamente com Abraão e Davi. Mateus traça a linhagem de Jesus através de José, esposo de Maria, mostrando como Jesus herdou o direito legal de ser rei por ser José descendente de Salomão e ter se casado com Maria pouco antes do nascimento de Cristo. Lucas mostra também que Maria era descendente direta de Davi, quando ele diz que José era filho de Eli, em Lucas 3:23. Quer dizer, na realidade, que era genro de Eli. Como não era costume incluir nome de mulher nas genealogias, ele coloca o nome de José em vez do nome de Maria. Além disso, era comum entre os judeus o genro ser chamado de filho por questão de afinidade. O filho do carpinteiro. Desde a infância de Jesus, Maria e José guardavam para si o segredo maravilhoso do seu nascimento miraculoso. Por isso, os habitantes da sua cidade viam nele apenas o filho do carpinteiro José, que, por sinal, tinha outros filhos, conforme a gente pode ver em Mateus 13, 55 e 56. E isso mostra claramente que Jesus era considerado membro de uma família humana. Os versículos dizem o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Cristo submeteu-se às leis do desenvolvimento humano. Então aqui a gente observou na letra A que Cristo teve parentesco humano, e agora na letra B vamos observar que Cristo submeteu-se às leis do desenvolvimento humano. Somente Lucas fornece um resumo da infância de Jesus. Lá em Lucas 2, 40 e 52 diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Antes da gente prosseguir com relação a Cristo ter se submetido às leis do desenvolvimento humano, vamos fazer um breve comentário sobre esses dois versículos aqui citados por Lucas no capítulo 2. Esses dois versículos mostram que Jesus foi sujeito às leis do desenvolvimento humano. Diante deles pode surgir a pergunta, né? Se Jesus é divino e onisciente, como ele pôde crescer em sabedoria? A resposta está em Filipenses 2 e versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. William Evans explicou que o fato de Cristo ter atributos divinos, tais como a onisciência e a onipotência, não impediu-lhe um desenvolvimento humano. Ele poderia ter tais atributos sem usá-los a toda hora. O autoesvaziamento não constitui uma extinção dos seus atributos divinos. Então, autoesvaziamento é uma coisa, não é uma autoextinção dos seus atributos. Embora tendo todos os atributos divinos, Jesus preferiu mantê-los em sujeição para que o Espírito Santo pudesse desempenhar seu devido papel
na própria vida de Cristo. Em Lucas, capítulo 2, versículo 46, diz que quando os pais de Jesus voltaram a Jerusalém em busca de seu filho, que julgavam ter perdido em meio à multidão, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Isso indica que Cristo aprendeu muita coisa das Escrituras Sagradas por meio da instrução recebida na sinagoga, no templo e também no lar. Jesus aprendeu a ler e a escrever como qualquer criança da sua idade. Ele cresceu em sabedoria como consequência do seu estudo pessoal das Escrituras Sagradas e da sua comunhão com o Pai. A infância de Jesus Cristo decorreu de forma normal. De fato, foram os moradores da sua própria cidade, a cidade de Nazaré, que mais custaram a acreditar que esse menino, cuja infância eles tinham observado, pudesse ser o Messias. Isso está registrado em Mateus capítulo 13, versículo 58. Não há nenhuma prova de Jesus haver feito qualquer milagre durante sua infância ou juventude. Lembrando que a nossa fonte confiável de pesquisa são os evangelhos canônicos. E nos evangelhos canônicos não há nenhuma prova de Jesus ter feito algum milagre antes de João 2,16, quando aquele evangelista relata que a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia foi o primeiro sinal ou primeiro milagre realizado ou manifesto por Jesus Cristo. E até diz ainda que era para que os seus discípulos crescem nele, porque a operação de milagres era uma das principais credenciais do Messias. Então termina aqui a nossa aula. Na próxima aula vamos continuar falando sobre a humanidade de Cristo e vamos falar sobre Cristo apresentou aspectos humanos e por que Cristo se fez homem. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.